Olá, meninas, tudo bom? Hoje é dia 27 de setembro de 2018. Hoje é quinta-feira e nós estamos no quarto dia do terceiro propósito da caminhada de oração. O tema de hoje é: Eu te escolhi, eu te gerei e eu te chamei. Antes de eu começar, irmãs, eu quero começar pedindo perdão, pedindo desculpa, porque ontem, depois que eu terminei o devocional, que eu fui trabalhar, o Senhor me cobrou de que eu quebrei duas coisas que eu disse que faria no começo desse propósito. A primeira eu disse que eu não iria me preocupar com o tempo, e a segunda eu disse que eu iria estar orando no final de cada propósito. E eu quebrei isso ontem, porque eu não sei por que eu distraí e me preocupei com o tempo. E acabei dividindo o devocional em duas partes. Então, também me preocupei com o tempo. Eu acho que talvez até daria para eu ter colocado tudo que era para colocar, mas nessa distração eu acabei não colocando todo o devocional e também não orei no final, devido a essa preocupação com o tempo. Então eu quero pedir perdão, já me consertei com o Senhor, porque esse propósito é dele. As mulheres que estão participando aqui são as minhas irmãs em Cristo, são as filhas dele. A palavra que está sendo dita aqui é a palavra dele e eu preciso fazer aquilo que ele quer, não do meu jeito ou não do jeito que eu acho que deve ser, né? E eu quero pedir perdão principalmente para aquelas que são fiéis, para aquelas que têm prazer em ouvir, para aquelas que têm sede de aprender mais. Então, a partir de hoje, eu volto, né, na linha, vou andar na linha para cumprir aquilo que eu me propus da maneira que o Senhor quer. Eu acho que devido a essa pequena desobediência que eu tive, o Senhor mudou o devocional de hoje. Então, ele não vai ser a continuação dos apetrechos ali do tratamento de Esther. Ele vai ser algo novo. Enquanto eu fui trabalhar ontem, que eu me consertava ali, que eu não fiz isso que eu estou dizendo agora, o Senhor me colocou um outro tema e era para ele entrar hoje. Eu senti que era para ele entrar hoje. Então, amanhã eu continuo aqueles apetrechos que nós estávamos falando ontem, tá bom? Então, hoje vamos falar um tema maravilhoso que, na verdade, ele vai resumir a vida de Esther e vai também nos posicionar, nos direcionar. Eu creio que esse devocional de hoje, ele vai trazer entendimento para as mulheres que estão ouvindo, né, o devocional e pensando, para que esse tratamento de Esther? Aonde nós vamos chegar com isso, né? Qual é o propósito desse devocional? Onde é que nós vamos chegar com esses apetrechos, com essas coisas que envolve alimentação, envolve cuidados com a beleza? Para que isso? Então, eu entendi que esse devocional de hoje, ele vai trazer esse entendimento maior do que é que Deus está nos levando. Esse devocional, irmãs, ele tá quase uma caixinha de surpresa. Não só para vocês, mas para mim também. A cada dia é algo novo, a cada dia eu estou aprendendo, a cada dia eu estou também me posicionando. Eu estou indo junto com vocês, né? A caminhada de oração um, a caminhada de oração 2, muitos dos devocionais eu já tinha vivido, eu já sabia, né? Um ou outro eu dizia, esse aqui é novinho, Deus me deu hoje e tal. Mas essa caminhada de oração sobre Esther, ela é completamente nova para mim. É lógico que eu conheço a história, eu conheço o contexto, mas essas profundidades que Deus está trazendo, ela é muito nova para mim também. Então, eu estou ansiosa junto com vocês, né? Eu aprendo e já tenho que passar e depois tenho que digerir. Então vamos lá? Vamos falar continuar no capítulo 2 do livro de Esther, versículo 3 até o 7. Quem era Esther? Quem que era essa Esther, né? Eu já tinha comentado mais ou menos que ela era órfã, que ela estava cativa num outro país, noutra cidade, que não era
o povo dela, mas eu não adentrei muito em quem era Esther. Então, vamos lá, capítulo 2, versículo 3. Quando o rei deu aquele decreto, ponha o rei comissários em todas as províncias do reino, que reúnem todas as moças virgens de boa aparência, formosa na cidade de Susa, na casa das mulheres, sobre a vista de Regai, o eunuco do rei da guarda das mulheres, e dei-lhe os seus ungüentos. E a moça que cair no agrado do rei, essa vai ser rainha no lugar da Vasti. Vamos pular para o 5. Ora, na cidade de Susa, havia certo homem judeu, Benjamim, chamado Mordecai. Vou pular agora para o 7. Esse Mordecai, ele criara Radassa, que é Esther, filha do seu tio, a qual não tinha pai nem mãe. Ela era jovem, de bela aparência e formosa. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Então, aqui nós vemos mais uma vez que ela era criada pelo primo, né, que ela não tinha mãe, não tinha pai, estava ali órfã. Essa orfandade da Esther, ela fala sobre a falta de identidade, porque a falta de um pai, o pai ele gera identidade em nós. Essa é a função de um pai. É o pai que gera a identidade de quem nós somos. Você vê que no Antigo Testamento, um filho sempre era referente ao pai, né? Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. Então, assim, vinha uma identidade junto com o filho. Então, um pai, ele gera essa identidade. Então, você imagina, Esther era órfã. Então, com certeza, ela tinha essa lacuna na identidade. Segundo, a orfandade na parte materna fala da falta, da lacuna da nutrição, porque uma mãe, o pai gera identidade, mas uma mãe, ela é, ela é acolhedora, ela é a nutrição, é a mãe que nutre tanto fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Então, por mais que a gente, um órfão, eu encontre uma pessoa que a abrace, que crie com todo amor, com todo carinho, vai sim suprir essas necessidades, mas ainda vai ter, às vezes, falta. Lá no fundinho vai ter uma falta. E é isso que o Senhor hoje quer trabalhar conosco. Então, é, a Esther também ela era cativa. Essa catividade fala da falta de liberdade. Quando nós somos cativos, né, quando a gente é prisioneiro de algo, ela foi levada presa ali da nação de Israel, né, foi levada esse povo cativo, era escrava. Isso também tira a identidade, isso tira a liberdade dela. Agora vamos para Jeremias, capítulo 1, versículo de 5 a 10, para entrarmos realmente naquilo que o Senhor quer. Deus está dizendo, antes que eu te formasse, versículo 5 do capítulo 1, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que você saiu da madre da sua mãe, eu te consagrei. Eu te constituí profeta às nações. Então eu disse ao Senhor, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Essa palavra Deus estava falando para Jeremias. Mas o Senhor disse, não digas não passa de uma criança, porque a todos que eu te enviar você vai ir, e todos quando eu te mandar você vai falar. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu estendeu a mão, tocou na minha boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje eu te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar, para derribar, para destruir, para arruinar e também para edificar e para plantar. Irmãs, olha o tema desse devocional. Eu amei esse tema, né? Eu te escolhi, eu te gerei e eu te chamei. Você está vendo a ordem, né? Parece que está tudo inverso, né? Parece que o gerar tinha que ser primeiro, né? Mas eu te escolhi. O Senhor está dizendo para nós nesta manhã, para todas as mulheres que estão ouvindo este devocional, eu te escolhi antes que você saísse
da madre da sua mãe, antes que eu te gerasse. Quando Deus te envia para a terra, coloca ali você no ventre da sua mãe, antes dele colocar, que ele já sabe o momento certo, ele já tinha te escolhido. Ele te escolheu para um plano, ele te escolheu para fazer parte de um plano perfeito, maravilhoso que ele tem para sua vida, tanto no pessoal, mas ele também está te chamando para fazer parte do plano dele. Então, o Senhor fez isso com Esther. Ele chamou Esther, ele está dizendo para Esther, Esther, ainda que você seja órfão, ainda que você seja cativa numa terra distante, eu te escolhi, eu te gerei. Quando Deus fala eu te gerei, né, aqui no Salmo capítulo 2, versículo 7, fala que eu declararei os teus decretos. Qual que é o decreto que ele vai declarar? Tu és meu filho e hoje eu te gerei. Então, quando ele fala eu te gerei, eu te formei, do jeitinho que você é como eu queria que você fosse. E eu te gerei, e com esse jeito que você eu vou te usar para o que eu tenho para você no pessoal e para o que você vai ser parceira com o que eu tenho de plano maior para nós. Então, por que o tratamento de Esther? Por que nós precisamos entender esse tratamento no profundo? Por que nós precisamos entender cada coisinha ali que compõe aquele tratamento? Você vê aqui que quando fala aqui sobre as moças teriam que ser virgens, formosa, mais uma vez fala aqui no versículo 3 do capítulo 2, e dele os seus ungüentos. Esses ungüentos, irmãs, que depois nós vamos estar falando também, é para trazer a cura para nós. É para trazer essa cura que nós precisamos, porque uma mulher que viveu o que Esther viveu, será se quando Deus falasse para ela, Esther, eu te chamei para ser uma rainha, eu te chamei, você vai ser usada poderosamente, porque no final do livro nós vamos entender o contexto de tudo o que é que levou Esther ali. Como Deus disse para Jeremias, eu te chamei como profeta. Você acha que Esther ia acreditar? Não ia acreditar, não é verdade? Nós não acreditamos muitas vezes no que Deus quer conosco. Quando eu comento que eu sempre tive um chamado da palavra, de lidar com mulheres, você acha que eu acreditei no comecinho? Você sonha, você deseja, mas a coisa parece tão longe. Essa palavra é a palavra da minha vida. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci e eu dizia: Ah, Senhor, eis que eu não sei falar. Eu dizia e digo isso para o Senhor várias vezes. Mas nós precisamos nos colocar na posição e dizer: Eis-me aqui, como Esther disse, se candidate. Senhor, o posto está aberto, então eu vou me candidatar. Ainda que eu vou com os meus medos, com os meus temores, com a minha baixa estima, com a minha orfandade, com a minha falta de identidade, eu vou me candidatar a algo maior que Deus tem para mim. O que o tratamento faz? O tratamento ele vai trabalhar em cima de adjetivos que você já tem. Quando fala que traga moças virgens, de boa aparência, formosa. Aí fala assim, no versículo 8. A Esther era jovem, bela, de boa aparência e formosa. Então, o tratamento de Esther, ele vai trabalhar nos adjetivos que nós já temos. Deus já nos deu os adjetivos quando nós nascemos, né? Quando Deus chama Jeremias e fala, Jeremias, eu vou te constituir por profeta, e Jeremias não acredita, ele já tinha esse adjetivo, ele já nasceu com aquele propósito, só que ele não sabia. Então, esse tratamento é para lapidar aquilo que nós já temos. O que significa virgem, de boa aparência e formosa? Quando fala virgem, significa de santidade, de pureza. Então, nós já nascemos separados, nós já nascemos
ali com essa santidade do Senhor. Mas o que o pecado fez? Cada dia que nós vamos crescendo, uma criança vai crescendo, a gente vai pecando cada vez mais. Por isso nós precisamos cada dia mais da remissão do nosso Senhor Jesus, para limpar-nos a cada dia. Então Jesus, ele quer trabalhar, né, esse chamado, esse tratamento de Esther, ele quer trabalhar na nossa santificação. Ele quer nos purificar. Ele quer fazer-nos virgem, formosa. O que é de boa aparência? Era virgem, de boa aparência e formosa. O que é boa aparência? A boa aparência é as atitudes. Nós temos que ter atitudes que resplandeçam a glória de Deus. Em cada pequena coisa, em cada pequeno agir, em cada pequena resposta, nós temos que ter essa boa aparência. Então, o tratamento de Esther vai trabalhar isso em nós, na nossa boa aparência. Porque senão vira aquele ditado dos antigos, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então, assim, formosa. O que significa formosa? Além da aparência, além de uma beleza física. Não adianta a gente ter uma beleza física. Eu já conheci mulheres assim, com uma beleza física, mas quando ela abre a boca, ela é cheia de preconceito, ela é arrogante, ela é prepotente, ela é orgulhosa, e você fica decepcionado, porque toda aquela beleza se esvai junto com aquelas negatividades. Então, irmãs, o tratamento de Esther, dê valor a essa palavra, realmente, a palavra que o Senhor está trazendo ali para nós. Não porque eu estou falando, a palavra da Bíblia. Dê valor a isso. Dê valor a quando nós vamos falar de novo aos pontos do tratamento. Porque cada coisinha que a gente fizer ali, ela vai trabalhar em pontos que nós já temos, mas que o pecado, o mundo, as dificuldades, as nossas faltas, sufocou, como foi com Esther. Por isso ela precisou ficar 1 ano na disciplina, dia após dia, trabalhando, lapidando aquelas qualidades. Então você tem qualidades, né? Que Deus está ali te chamando. Deus quer fazer um tratamento com você, mas Ele quer só trabalhar na sua vida, em todas as áreas da sua vida? Não. Aparentemente, parece que o plano é esse. Porque Deus, quando ele chamou Esther, ela pensou: ah, então agora Deus vai transformar a minha vida, né? Porque se você olhar a história de Esther, você vai ver que ele trabalhou em todas as áreas da vida de Esther e é o que ele quer fazer conosco. Ele trabalhou na vida dela no físico, ele trabalhou no espiritual, ele trabalhou no sentimental, no financeiro e no familiar. Então, só vou destrinchar isso aqui um pouquinho. No físico, quando tem ali a parte da alimentação, ele está trabalhando no físico dela. Ele está ali adornando essa formosura, essa beleza, uma compostura, né? Ele renovando. Você imagina, ela entrou para o palácio ali do rei para ser cuidada por Hegai com devidos alimentos. Ela veio uma menina que era órfã, uma menina que era cativa. Talvez ela passou dificuldade, né? Porque um cativo não está vivendo na bonância, não é mesmo? Se você está sendo levado cativo, escravo para uma outra terra, você não está vivendo de abundância, você é escravo. Mas ali Deus curou ela. Quem passou dificuldade financeira vai saber o que eu estou falando. Quem passou dificuldade financeira, né, da época da minha infância, por exemplo, a gente sabe o que está falando quando Deus restaura essa parte na nossa vida. De que hoje você tem o que comer, você tem com fartura, você pode comer aquilo que você desejar. Isso é uma restauração na nossa vida. Deus restaurou a vida espiritual de Esther. Porque quando ela ficou 1 ano naquele tratamento, ela começou a atinar, ela já era do povo judeu, já servia ao Senhor, então ela tinha noção, né, das coisas de Deus. Porque o Mordecai que criou ela, ele já tinha ensinado ela as coisas, e ele era um homem de Deus. Depois a gente pode falar dele mais para frente do propósito. Então Deus estava trabalhando na área espiritual dela. Deus estava abrindo a visão espiritual dela, que é o que Deus está fazendo conosco nesses dias do tratamento de Esther. Deus quer abrir sua visão. Deus quer te chamar a atenção, falar: olha, eu tenho planos maiores para você.
Ele trabalhou na vida sentimental de Esther. Você sabe o que é uma menina órfã, cativa, casar com um rei? O rei da cidade, o rei das províncias, não era só uma cidade. Ele era rei de 127 províncias. Ele mandava, naquela época, em muitas cidades. E ela casou com esse homem. Então Deus estava restaurando a vida sentimental dela. Deus restaurou a vida financeira dela. Quando ele coloca ela num posto de rainha, Deus restaurou a vida familiar dela. Porque ali ela entende que mesmo sendo órfã e sendo cativa, Mordecai fez um bom trabalho na vida dela, né? Mordecai foi usado por Deus para curar, para liderar, para impulsionar a vida de Esther. E depois, quando chega no final do livro de Esther, que ela precisa interceder pelo povo dela, aí ela entende o valor da família, o valor do propósito da família. Então, Deus quer trabalhar em todas essas áreas na nossa vida. Só que Deus, na medida que a gente vai caminhando no tratamento ou na nossa vida cristã, Deus não vai revelando os planos todos. É passo a passo. É por isso que muitas pessoas não conseguem servir a Deus, porque elas querem tudo na mesma hora. Ah, eu vou converter hoje, o que o Senhor tem para mim? Deus, eu preciso de cura, eu preciso disso, preciso da restauração em todas essas áreas, e eu quero tudo de uma vez só. E não é assim. Ser fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Vai passando no tratamento que você vai vencendo. Então, quando chegou no final do livro de Esther, quase no final, que Deus revela o grande plano para Esther. Porque no final de tudo, como foi aqui com Jeremias, né? Deus fala para Jeremias aqui, vamos voltar para Jeremias, lá pelo versículo, capítulo 10. Deus fala para Jeremias assim como profeta: Olha, hoje eu te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, derribares, para destruir, para arruinar e também para edificar e para plantar. E quando a gente chega no capítulo final do livro de Esther, ali a gente vê ela intercedendo pelo povo. E aí ela estava fazendo um plano maior. Ela estava livrando toda uma nação de ser destruída, porque o inimigo estava armando contra o povo dela. Então, irmãs, Deus ele quer despertar a gente para algo maior. Está chegando o tempo da igreja viver coisas grandes. Da gente parar com esse negócio de ficar com essas preocupações. Essas são as áreas principais da nossa vida: o físico, o espiritual, o sentimental, o financeiro, o familiar. E muitas vezes nós entramos anos, saímos anos preocupada com essas áreas da nossa vida. Sendo que, se nós vivêssemos aquilo que Deus está nos ensinando, nos levando, discernindo os tratamentos que Ele está trazendo na nossa vida, se é um tratamento preparatório, se é um tratamento de reconciliação, se é um tratamento de correção, se nós focássemos no tratamento que Deus está nos dando, tratamentos abençoados. Eu não estou falando de tratamento. A igreja, ela pegou esse nome de tratamento, parece que é uma coisa ruim, né? Deus tá corrigindo a gente o tempo todo. Não é isso. Muitas vezes o tratamento é um tempo de descanso. Às vezes, por exemplo, quando eu fiquei sem trabalhar 2 anos depois que eu tive a minha filha, né? Eu não planejava aquilo, eu estava nos Estados Unidos, todo mundo não veio aqui para trabalhar. Quem é que veio aqui para parar de trabalhar, né? Ninguém. Então, na minha cabeça, eu não achava que aquilo seria algo comum, mas Deus assim quis que eu ficasse os 2 anos cuidando da minha filha. E para eu entender isso, levou um tempinho. Levou um tempo eu entender, minha filha, Deus está te preparando para algo. E parece que é contraditório. Então, às vezes, o tratamento ele tem tempo de descanso, mas a gente com a alma agitada é que não consegue nem descansar. Vamos voltar lá para essa parte maior que Deus tem para nós. Então, a gente chegou o tempo da igreja despertar, chegou o tempo das mulheres crescerem, das mulheres amadurecerem, de parar de viver cativa. Quando Deus disse para Jeremias: Olha, hoje eu te constituo sobre as nações para você arrancar, derribar, destruir, arruinar. É engraçado que Deus fala as coisas ruins primeiro, né? Você vai destruir, arrancar, depois você vai edificar, vai plantar.
O que ele vai destruir, derrubar? Lógico que tem algumas umas coisas espirituais, mas na nossa vida chegou o momento da gente destruir, derribar, arrancar tudo que nos impede de correr para a carreira que nos está proposta. Tudo aquilo que nos impedir de correr para a carreira que nos está proposta, seja no físico, seja no espiritual, seja no sentimental, seja no financeiro, tá na hora da gente arrancar, tá na hora da gente viver um novo tempo. Então, quando a gente for fazer esse tratamento de Esther, quando a gente se deixar levar nesse tratamento de Esther, cada passo é um degrau que nós estamos alcançando. Mas aí, de repente, você pergunta, mas eu não sei qual é esse grande plano que Deus tem para mim. E eu quero terminar dizendo para você, apenas seja obediente e permaneça no tratamento. E aí você vai estar cada dia sendo preparada para fazer o que ele te chamou para fazer. Então hoje, irmãs, entenda, ele te escolheu, ele te gerou e ele te chamou para uma grande obra. Mais uma vez eu falo que essa grande obra, ela não está em ter nome, em ter título, porque muitas pessoas têm tentado vencer na vida na sua própria força. Têm tentado fazer o seu nome celebre, reconhecido, tentando mostrar esses adjetivos na sua força. E não é assim que funcionam as coisas com Deus. É Deus quem revela quem tu és. Nós ainda vamos ver isso no livro de Esther, quando eu disse ontem, Esther não declarou a ninguém de onde ela veio. O próprio Deus, quando chegou a hora certa, que ela estava preparada, Deus revelou quem ela era. E aí você vai ver no final do livro de Esther uma menina que era órfã e cativa, e eu não vou cessar de dizer essas palavras para que o Espírito Santo continue trabalhando na vida de vocês. Todas as vezes que você sofreu uma acusação, você é órfã, você é cativa, você tem falta disso, você tem lacuna na sua alma, você focar na vida de Esther. Eu vou vencer. Eu vou vencer como Esther venceu. Eu vou me deixar ser trabalhada como Esther deixou. Então, quando Deus revela ali quem é Esther, você vai ver uma outra pessoa. Você não vai ver essa órfã e cativa do começo. Você vai ver uma mulher madura, centrada, espiritual, cheia de discernimento, cheia de estratégias, que viveu algo maravilhoso. A história de Esther é uma coisa maravilhosa. Não deixem de ler um capítulo por dia. Então, hoje nós teremos no capítulo 4 do livro de Esther para você conhecer mais a história de Esther. E para você que já conhece, aprofundar ainda mais nesses detalhes. Tá bom? Espero que o Senhor tenha falado com vocês. E amanhã a gente retorna com os pontos dos tratamentos e muito mais livre para destrinchar cada detalhe daquilo que Deus quer nos ensinar. Amém? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse dia. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada mulher que o Senhor tem trazido para ouvir esta palavra. Pai, é a tua palavra, é as tuas filhas, é o teu propósito, é os teus planos. Faça conforme o teu querer. Senhor, toca no mais profundo de cada mulher. Transforma elas, papai, de dentro para fora. Continue trabalhando naqueles adjetivos que elas já têm, que elas já nasceram com esse potencial, elas já nasceram com esse chamado, mas que as dificuldades da vida foram sufocando e muitas estão, às vezes, perdidas, sem saber quem até mesmo são. Às vezes elas levantam, Senhor, e fazem aquilo que tem que fazer no dia, arrastada, sem entender que é chamada para ser princesa, rainha, com autoridade, com liberdade, cheia do teu Espírito Santo, para ir vencendo na vida delas a cada dia e sendo preparada para um plano muito maior. Eu quero te pedir, Senhor, derrame uma unção sobre nós. Quebra todo jugo contra as nossas vidas. Que a leveza do teu Espírito Santo, a leveza desse tratamento maravilhoso, aonde está cheio do Senhor nesse tratamento, é alimento que é o próprio Jesus, nosso pão da vida, é muitos olhos, muito unguento, que é o seu Espírito Santo nos ungindo, nos curando.
Senhor, eu te entrego este devocional neste dia. Faça e sopre essa palavra conforme o teu querer, conforme a tua vontade, conforme as tuas promessas. Em nome de Jesus. Amém.